nosso tema, o nosso curso, mini curso, é a Introdução ao Problema Filosófico de Deus. Nessa primeira aula das 4, eu vou procurar explicar o título, falar sobre os discursos sobre Deus ou sobre a realidade divina, que nem sempre o divino na filosofia, ou mesmo nas religiões, tem um caráter pessoal, único, transcendente, né? Então, o problema de Deus às vezes é o problema do sagrado, o problema do fundamento último das coisas, enfim. E vou apresentar o tema na filosofia antiga, quer dizer, nos pré-socráticos, em Sócrates, Platão, Aristóteles, nos estoicos e em Plotino, né, que são as principais referências sobre a questão. Bom, para começar, né? Se é um curso de filosofia, introdução ao problema filosófico, a gente tem que começar entendendo o que é filosofia. É um tipo de conhecimento, né? Filosofia é um tipo de conhecimento distinto da ciência moderna, aquela ciência que começou mais ou menos no final do século XVI, início do século XVII, com Copérnico, Galileu, Kepler, enfim. A ciência se pergunta pelas leis que regem os campos particulares do conhecimento. Por exemplo, o mundo físico, o mundo das transformações químicas, o mundo dos viventes, química, física, biologia, ciências da natureza. O mundo histórico, o mundo social, o mundo psíquico, as ciências humanas. O mundo matemático, o mundo lógico, as ciências formais. O método científico moderno é o matemático experimental. Dessa forma, Deus é um tema que está necessariamente ausente da pesquisa científica. Não as crenças religiosas. Pode-se perfeitamente estudar a religião X ou Y do ponto de vista das crenças subjetivas que os sujeitos religiosos portam. Mas não se pode, de acordo com os cânones da ciência moderna, não se pode estudar o objeto destas crenças enquanto uma realidade espiritual, transcendente, que fica além do escopo da ciência matemático-experimental. Então não é que a ciência possa dizer que Deus não existe, é que a ciência não tem nada a dizer sobre Deus. A verdade nua e crua é essa. Ciência e Deus são duas coisas que não têm nada a ver. Não é, digamos assim, a ciência a última palavra a respeito da realidade. A ciência é uma palavra muito importante a respeito do mundo, a respeito da vida humana, a respeito da realidade, mas não é a última palavra. No início, todo conhecimento racional era chamado filosofia ou ciência, no sentido de episteme. Só que havia um conhecimento filosófico ou científico das causas primeiras do universo, das causas que dizem respeito a toda a realidade e a todas as realidades. E essa tinha o nome de filosofia primeira ou metafísica. E o conhecimento das causas segundas ou causas particulares. Filosofias segundas, que são atualmente as ciências particulares. Deixa eu explicar isso de uma maneira mais simples, traçando um paralelismo com a nossa vida, né? Não sei se ficou muito claro esse esquema aí que eu fiz. Na nossa vida, nós temos diversas atividades, né? Nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos casamos, geramos filhos, os educamos, nós rezamos, nós nos divertimos, nós passeamos, nós viajamos, nós fazemos muitas coisas. Se a gente fosse falar o estudo de cada uma desses aspectos ou dimensões da nossa vida tomado por si mesmo seria equivalente ao estudo da ciência. A ciência estuda esses aspectos particulares. Agora, a nossa vida tomada como um todo, a unidade que de certa maneira, aquilo que de certa maneira unifica cada um desses aspectos, o sentido ou o significado da nossa vida, que transcende, por um lado, cada um dos seus aspectos particulares, mas que, por outro lado, está presente em todos os aspectos particulares, ou seja, perpassando todos esses aspectos, isso seria o estudo do filósofo. O filósofo é aquele que
em tese, deveria saber coadunar, harmonizar os diversos saberes científicos, né? Hoje em dia, como se perdeu de vista a metafísica, aquela ciência, aquela filosofia primeira que trata dos fundamentos últimos da realidade, quase toda tentativa de interdisciplinaridade, já ouviram falar dessa palavrinha, desse conceito? Interdisciplinaridade, tentar colocar em contato ciências distintas, é fadado ao fracasso. Por quê? Porque, na verdade, se trata quase sempre de justapor, de colocar ao lado um do outro saberes, mas sem conhecer efetivamente os links, os laços que unem esses diversos saberes. Esse é o papel da metafísica, é o papel da filosofia. Um papel que tem sido deixado de lado. Por quê? Porque desde o século XVIII, XVII, XVIII, se apregoa a morte da metafísica. Eu não vou entrar em detalhes agora porque eu vou falar da filosofia moderna. Esse curso, de certo modo, ao tratar do problema de Deus, que na minha opinião é o fio condutor da história da filosofia, não deixará de ser um mini curso sobre a história da filosofia. Okay? Teórica e idealmente, filosofia e ciência são complementares. Não há razões para que o filósofo despreze a filosofia e para que o cientista ou os cientistas desprezem, o filósofo despreze a ciência ou os cientistas desprezem a filosofia. Só que o positivismo cientificista, que não é ciência, é filosofia, né, nega a dimensão metafísica e, portanto, nega o problema de Deus. Okay? Até aqui alguma pergunta? Estou falando grego, filosofia é uma coisa que nasceu na Grécia, então não sei se eu estou falando muito grego ou se eu estou falando português. Bom, filosofia, já temos uma noção então de filosofia? É o estudo das causas primeiras ou das causas últimas ou dos fundamentos últimos, dos fundamentos primeiros. Quer dizer, naquele paralelismo que eu tracei, seria o estudo da nossa vida, ao passo que a ciência estudaria cada dimensão particular da nossa vida, né? O problema no dicionário é uma questão, é uma dúvida, né? Etimologicamente, vem do grego probalo, lançar algo diante de. E o que isso significa? Né? Surge um problema quando um determinado fato real, presente em nosso campo perceptivo, já não pode ser explicado pelos conceitos disponíveis, pelos conceitos que temos à mão. Então a gente precisa saber, e que a gente precisa saber. Algo ignorado, mas que eu não sinto como imprescindível, não se converte em problema. Por exemplo, eu ignoro se vai chover amanhã. Eu nunca vejo a previsão do tempo, para dizer a verdade. Mas para mim tanto faz. Se chover e eu não tiver com guarda-chuva e eu pegar a chuva, tanto faz. Eu raramente fico resfriado. Então, bom, assim somos lançados a inquirir, a nos perguntarmos sobre a realidade, qualquer que seja a realidade problemática, numa busca racional por solução. Por exemplo, o atentado ocorrido em Paris é um problema, né? É um fato que não tem explicações evidentes, óbvias. Bom, tem algumas, né? É um atentado que foi que o Estado Islâmico assumiu a autoria, mas olha a quantidade de problemas que surgem a partir desse fato, né? A França vai reagir, os países europeus, ocidentais vão se unir à França, vai começar uma terceira guerra mundial. Olha só o tamanho do problema que é esse atentado, o tamanho do problema que é o Estado Islâmico. É um problema enorme. Dá o que pensar. Problema é tudo aquilo que dá o que pensar. Tudo aquilo que a gente não consegue resolver com os conceitos, as teorias das quais nós já dispomos. Problema é alguma coisa que a gente tem que resolver. Aquilo que eu não sei, mas eu não preciso resolver, não é um problema para mim. Eu não sei se o Flamengo vai chegar à Libertadores. É muito improvável. Ele tem uma chance mínima. Tem que ganhar do Santos, vai ficar 4 pontos do Santos. Né? Mas isso não é um problema para mim. Isso não, eu já fui torcedor fanático de ficar diante da TV, de ir ao Maracanã. Hoje em dia, no futebol não é um problema. Se ganhar, eu não vou dizer que eu não vou ficar contente. Vou. Se o Vasco for rebaixado, também não vou dizer que eu não vou ficar contente. Mas não é um problema para mim.
Bom, pode passar. O problema de Deus, então, né? Já sabemos o que é filosofia, sabemos, temos um esboço do que seja, sabemos o que é um problema. E qual é o problema de Deus, né? Na filosofia grega, Deus ou divino foi encontrado como solução ao problema do fundamento da realidade, como substituição aos deuses da mitologia. É o Deus como problema ontológico. Ontologia é o estudo do ser, o estudo da realidade. Na filosofia cristã, o problema consistia em saber se a razão também poderia conhecer o Deus criador e transcendente criado pela fé. Deus como problema teológico, né? O que é filosofia cristã? Filosofia cristã existe? Existe. Durante muito tempo se colocou em dúvida se houve filosofia na Idade Média. Um autor contemporâneo, historiador da filosofia e filósofo chamado Etienne Gilson, um francês chamado Etienne Gilson, neotomista, estudou bastante a história da filosofia medieval e chegou à conclusão que sim havia uma filosofia cristã, mas que ela não pode ser entendida de maneira autônoma ou separada da teologia. Ela tem que ser escavada na teologia. Todo teólogo, ou quase todo teólogo cristão, fez filosofia como parte integrante do seu labor teológico. Ele precisou depurar alguns conceitos filosóficos que serviram a ele para o trabalho teológico propriamente dito. Então a filosofia cristã é aquela que se pergunta se algo que eu já creio, por exemplo, a existência de Deus, a criação do mundo, a imortalidade da alma, ou o corpo como parte essencial da vida humana, se essas questões também podem ser provadas com a razão, se elas também podem ser justificadas com a razão. Tem alguns problemas teológicos que desde logo não podem ser provados pela razão. Que Deus se encarnou em Jesus Cristo, que Deus é a Santíssima Trindade, tudo isso é objeto apenas de fé e não de razão. Na filosofia moderna, com a separação entre filosofia e teologia e o abandono da metafísica cristã realista, Deus foi encontrado como solução ao problema do fundamento do conhecimento, quer seja conhecimento especulativo ou científico, quer seja conhecimento moral ou ético. Deus se tornou um problema epistemológico. Deus não vai ser buscado como fundamento da realidade, mas como uma espécie de muleta para apoiar a busca humana pelo conhecimento. Deus deixa de ser o fundamento da realidade e passa a ser visto como um apoio ou uma ajuda para o homem conhecer a realidade. A gente vai ver isso melhor quando a gente estudar a filosofia moderna daqui a 2 aulas. Na atualidade, diante do positivismo cientificista, do socialismo materialista, do consumismo hedonista, da filosofia pós-moderna nihilista, o problema de Deus é o de saber se Deus ainda poderia ser considerado um problema para o ser humano. Quer dizer, é possível que a filosofia nos aponte alguma via, algum caminho que nos indique que Deus ainda é uma questão relevante para nós? Ok? Não sei se foi claro, né? Ainda haveria, Deus ainda seria uma realidade ou uma questão que o homem pode se colocar do ponto de vista racional? Ou simplesmente Deus deve ser deixado para as igrejas, para as sacristias, a questão é essa, né? Da resposta a essa questão depende, digamos assim, bastante coisa na cultura, na sociedade, na vida das pessoas. Os discursos sobre Deus. O primeiro discurso, não só sobre Deus, mas sobre a realidade que se apresentou na história da humanidade, é o mito. Mito é narração. Mito é narração. Primeiro tipo de explicação da realidade, baseado numa razão fantástica, isto é, que recorre a imagens e não a conceitos abstratos. O mito é racional, nada de pensar que o mito seja alguma coisa irracional, alguma coisa infantil, pueril. Não, o mito é dotado de racionalidade. Mas não é a racionalidade abstrata dos conceitos, é a racionalidade fantástica das imagens, né? O homem ainda não sabia, digamos assim, não tinha o domínio do instrumento conceitual, então ele, através de imagens, queria falar de Deus, falava de Zeus. Queria falar da sabedoria, falava de Atena. Enfim, é um modo
de dizer aquilo que depois a filosofia falaria de uma forma mais abstrata, né? Menos dependente da imaginação, né? A filosofia. Duas funções tem o mito: narrar ou explicar as origens, os fundamentos da realidade, e colocar as pessoas em comunhão com estas origens através dos ritos. O mito tinha duas funções: uma função científica, pré-filosófica, e uma função religiosa. O mito, em última instância, é conhecimento e é religião. Trata-se de verdadeiro esforço intelectual, mas que, sem ainda as categorias abstratas da filosofia, expressou-se de modo poético, né? Então a gente lê a Ilíada, lê a Odisseia, lê a Teogonia de Hesíodo, lê a mitologia nórdica, lê todas as mitologias que a gente tem aí à nossa disposição, e a gente, através de uma série de imagens, através de uma série de poemas, né, épicos, a gente entra em contato com uma mentalidade na qual se buscava os fundamentos da realidade através dessas ficções, através dessas imagens. Até aqui alguma pergunta? Não? Posso seguir? A religião revelada. Bom, eu sou católico. Quando eu falo de religião revelada, subentenda-se judaísmo e cristianismo, né? Fundamentalmente uma luz do alto que eleva a razão humana ao conhecimento dos mistérios de Deus, levando-nos a saber como Deus quer ser adorado. E não somente que Ele é ou existe, mas quem Ele é, né? A existência de Deus é um tema perfeitamente filosófico. Agora, a essência de Deus, quem Ele é, como ele quer ser cultuado, como é sua vida íntima, isso é um assunto de revelação. Só uma revelação pode nos trazer pistas sobre essas questões. A filosofia pode apontar qual a fé verdadeira? Não pode. Não pode. O máximo que a filosofia pode chegar a dizer, eu penso que ela diz, é que o monoteísmo é verdadeiro. Mas ela não pode decidir entre o judaísmo, entre o cristianismo ou entre o islamismo qual a fé verdadeira, né? Isso vai além do poder racional, do poder filosófico. Isso não, né? E o politeísmo e o panteísmo? O politeísmo, ele é evidentemente falso do ponto de vista metafísico. Eu li esse argumento num livro de um tomista, o padre Eduardo Hugon, nunca mais me esqueci, ele me parece bastante concludente. Ele fala o seguinte: se existissem dois deuses, ponhamos dois, vamos simplificar as coisas, se existissem dois deuses, para que eles fossem verdadeiramente distintos, um teria que ter uma coisa que o outro não tem. Se um tem uma coisa que o outro não tem, a um falta alguma coisa, quer dizer, não são dois seres perfeitos. Logo, não pode haver 2, 3, 4, 5, 6, 7 infinitos deuses. Mas e os deuses da mitologia? Provavelmente se trata aí de um paralelismo com os anjos, né? Se a gente pensar bem, a mitologia grega fala de um politeísmo, mas tem um deus principal, não tem? Zeus. A tendência do politeísmo é chegar ao enoteísmo. O que é o enoteísmo? Eno vem de de que haja um Deus acima dos outros. E depois a tendência do enoteísmo é se converter no monoteísmo puro e simples. Alguns estudiosos dizem que, alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que a fé de Israel foi sendo assim também. No princípio eles achavam que os outros deuses também eram deuses, mas que Yahvé dos exércitos era o Deus que criou os outros. Mas depois viram, não, só Yahvé que é Deus mesmo, os outros não são. E o panteísmo? O panteísmo tem uma chance de ser metafisicamente verdadeiro. Uma e tão somente uma. Que imaginem o seguinte: Deus cria o mundo e no mesmo instante em que ele cria o mundo, ele assume a natureza cósmica como sua. Da mesma forma que quando Jesus foi gerado no ventre de Maria Santíssima, essa natureza humana de Jesus foi assumida pela pessoa do Verbo. Se Deus tivesse criado o mundo e no ato mesmo da criação tivesse assumido o mundo, a natureza do cosmos como sua, o panteísmo seria verdadeiro. Mas em que consistiria esse panteísmo verdadeiro? Haveria uma realidade divina com duas naturezas, a natureza divina propriamente dita e a natureza cósmica, da qual nós faríamos parte. Esse panteísmo possível do ponto de vista lógico, metafísico, é
verossímil? É provável? Não. Não por quê? Por causa da realidade existente do mal moral, né? Como há o mal moral, como existe o mau uso da liberdade, como existe o pecado, como existe o pecado mortal, digo, se o panteísmo fosse verdadeiro, isso significaria o quê? Que a realidade do mal teria sido assumida, ou melhor, teria sido realizada por Deus. Porque o mundo, incluindo todos os indivíduos humanos, seríamos pessoas, ou seríamos indivíduos divinos, né? com uma realidade divina. Isso é absurdo. Dizer que Deus fez o mal é um absurdo. Então, o panteísmo, que em tese poderia ser verdadeiro, na realidade não pode ser concretizado. Por quê? Por causa da existência do mal, do pecado mortal, né? Do pecado que não poderia ser cometido por Deus. Onde estamos? O Deus e a moral revelados, contudo, coincidem em linhas gerais com as melhores especulações dos gregos, ultrapassando-as em vários sentidos. Este fato conduziu ao surgimento da teologia e da filosofia cristãs, pois há uma relativa confluência entre a fé de Israel e da Igreja e a filosofia helênica. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que os homens não têm desculpa porque, a partir das criaturas, da criação, os homens, nós podemos ser conduzidos à existência de Deus. Aliás, o livro da sabedoria no Antigo Testamento já falava isso. Depois, em outra passagem, São Paulo fala que os pagãos têm a lei moral inscrita no seu coração. Eles não têm a lei divina dos mandamentos, mas têm a lei moral inscrita no seu coração. Quer dizer, temos aí dois temas, a existência de Deus e a existência da lei natural moral, que a Bíblia diz que as pessoas podem conhecer sem revelação. O que São Paulo está dizendo? Todo mundo pode saber que Deus existe e todo mundo pode conhecer que os 10 mandamentos são os deveres morais objetivos de todo mundo, né? Além do mais, a Igreja Católica é uma brincadeira que eu vou falar agora, é tão obscura que ela diz no Concílio Vaticano I que a razão pode conhecer com certeza a existência de Deus. Quer dizer, existe um dogma católico que diz que a razão pode conhecer Deus, né? Quando eu falo que a igreja é obscura, eu estou brincando, evidentemente. Duas verdades capitais se tornaram patrimônio da razão humana, foram descobertas a partir da revelação: a criação do mundo e a dignidade da pessoa humana, né? Antes do cristianismo, antes do judaísmo e do cristianismo, a ideia era que o mundo sempre existiu, o mundo é eterno. O mundo é eterno. Os gregos, com toda a sua capacidade especulativa, não tinham pensado a possibilidade do mundo ter chegado a se constituir. Ele teria sempre sido. A teoria cosmológica, da cosmologia científica do Big Bang, do Padre Lemaitre, parece dar razão ao Gênesis e à revelação cristã. Parece. Não é uma prova conclusiva. Não é. Não é porque, teoricamente, o Big Bang pode ter sido apenas o início deste universo, mas antes dele pode ter existido um outro que foi reduzido ao átomo primordial. Poderia haver um processo eterno, cíclico desse tipo, mas o fato é que, tendo o início cronológico, temporal, ou sendo eterno, em qualquer caso o mundo seria criado. Porque a criação do mundo não é um problema de se o mundo teve um começo ou não. Esse é uma questão difícil. Mas é o problema do mundo depender existencialmente de Deus, de um fundamento absoluto. O mundo, seja ele eterno, seja ele tenha tido ele um início temporal, não dá razão suficiente da sua existência, pelo fato de que todas as coisas que compõem o mundo serem contingentes, ou seja, existirem, mas poderem não existir. As ciências da religião. O discurso científico pode falar sobre a religião, mas não pode falar sobre Deus.
os estudos científicos estudam as várias dimensões da religiosidade enquanto fato humano. A religião é um fato humano, né? Então existe a ciência da história comparada da religião, a ciência da sociologia da religião, a ciência da psicologia da religião. Essas são as três que estão já consagradas. Não sei se tem mais alguma, mas essas três estão consagradas. Elas não dizem respeito à suposta realidade ou irrealidade de Deus, mas tão somente às crenças religiosas e suas consequências históricas, sociais e psicológicas. Fulano crê que Deus existe e por isso reza. Qual é, digamos assim, a consequência psíquica do ato de orar? A ciência da religião estuda isso, né? Quando ele ora, ele alcança um tal estado mental, cerebral mental, que ajuda-o a realizar melhor as suas atividades diárias. Então a religião, até aí a ciência vai e faz aquilo que lhe cabe. Depois o cientista faz uma conclusão filosófica do tipo: então as religiões existem porque a oração, a concentração da oração ajuda as pessoas a serem melhores pessoas. Aí não, né? Aí já é uma conclusão filosófica, não é uma conclusão científica. Aí já foi, percebe como foi além? Não, a religião existe porque o fulano acha que existe um objeto transcendente ao qual ela dirige a oração dela. Se ela também com isso fica concentrada e realiza bem suas atividades, isso é uma outra questão. Mas vamos lá. Essa é uma passagem grandona. Tales falou pouquinho, falou assim, tudo é água, tudo é água. Mas eu peguei uma passagem do Hegel para explicar o Tales, eu não peguei o Tales. Porque se eu falasse assim, tudo é água, tudo ia ficar sem muita explicação. Né? A filosofia pré-socrática, os pré-socráticos têm esse nome porque vieram antes de Sócrates. Né? Bom, e porque Sócrates foi um filósofo muito relevante, que dá início a uma pesquisa mais antropológica, mais ética dentro da filosofia. O problema dos pré-socráticos é encontrar o princípio ou o arquê do universo. Não mais através dos mitos ou das explicações fantásticas, imaginativas, poéticas, mas através de um conceito racional, de um conceito abstrato, de uma ideia. Uma ideia que pudesse, digamos assim, explicar de maneira mais simples aquilo que os mitos faziam de uma maneira bem complicada mesmo. Então Tales diz que tudo é água. Os pré-socráticos buscam o princípio, o arquê, e encontram na natureza, na physis, esse princípio. Agora, o conceito de natureza entre os pré-socráticos não tem nada a ver com o conceito de natureza do nosso senso comum, que se constituiu a partir das ciências modernas. Não tem nada a ver. Uma coisa é a natureza pré-socrática, outra coisa é a natureza pós-científica. A natureza era entendida como um princípio de onde brota, de onde natura, de onde nasce a realidade. Natureza, nascimento, natal, natureza, naturar. Né? Natural, o que é uma coisa natural? Uma coisa natural é uma coisa que nasce de si, é uma coisa cujas propriedades, cujas operações, cujos atos nascem dela mesma. De que se difere a natureza? A natureza se difere do artefato. Por exemplo, esta mesa. Esta mesa foi feita a partir de uma realidade natural. Essa mesa foi feita de quê? Eu sou ruim de ver. Isso é plástico? Madeira? O que é isso? Plástico? Não consigo ver. Plástico, acho. Foi feito de uma realidade natural. Mas as propriedades da mesa, pela qual ela se constitui como mesa, não são as propriedades do plástico. É a finalidade que o homem atribuiu a esse objeto. A essência de todo objeto, de todo artefato, de todo objeto criado pelo homem é a finalidade. A essência de todo artefato é a finalidade. Para que serve a mesa?
para o homem se colocar diante dela e apoiar sobre ela objetos que ele vai utilizar. Geralmente a comida, geralmente o livro, geralmente alguma coisa que ele vai utilizar, né? Para isso serve a mesa. Agora, do ponto de vista cósmico, não do ponto de vista da vida humana, essa mesa atua sobre o chão a partir das propriedades do plástico, não a partir das propriedades da mesa, né? A mesa é uma coisa sentido na linguagem da filosofia contemporânea. Como coisa, a realidade é um troço de plástico que está aqui. Muito bem. Natureza, aquilo que brota de si mesmo. O artefato, aquilo que foi criado pela pessoa humana, pelo ser humano. O ser humano colocou uma finalidade naquela criação e o artefato, então, não responde a uma natureza, a uma forma intrínseca, mas a uma finalidade extrínseca. Extrínseca não porque não seja uma finalidade que o homem colocou nela, mas porque o homem colocou nela. A palavra natureza vai ter uma má sorte tremenda na filosofia, na história da filosofia. No início ela tem uma sorte boa, porque, por exemplo, até Deus tem natureza. Deus, que é o sobrenatural, tem natureza. Qual natureza? A natureza divina. A natureza divina. Natureza é também sinônimo de essência e de substância, de coisa real, de realidade, natureza. Mas é a realidade vista desde esse ponto de vista de que ela tem suas propriedades. Qual é a natureza do homem? Da pessoa humana? Qual a natureza da pessoa humana? Segundo Aristóteles, é a razão, a inteligência. Qual é o princípio das nossas atividades, das nossas ações? A inteligência. Santo Tomás falava, existem os atos do homem e os atos humanos. Por exemplo, piscar. Piscar é um ato do homem ou um ato humano? Piscar. Piscar é voluntário ou involuntário? Involuntário, né? Sonhar. Sonhar é um ato voluntário ou involuntário? Então são atos do homem, são atos que acontecem no ser humano, mas não são atos humanos, não são atos que nós deliberamos e realizamos por iniciativa própria, né? Então, os atos propriamente humanos são aqueles atos que nós realizamos a partir da mediação da razão, da inteligência. Vamos lá, vamos ler o grande... Volta para o Tales, para o Hegel. É o comentário do Hegel. A proposição de Tales de que a água é o absoluto, ou, como diziam os antigos, o princípio, é filosófica. Um parêntese. Absoluto para o Hegel também não é a mesma coisa que absoluto para o Tales, não. Absoluto para o Hegel é tudo, tudo. Tudo que existe é o absoluto. Absoluto na filosofia antiga e medieval é alguma coisa separada das demais coisas. Solto de, né? Etimologicamente, solto de, separado, independente. Vamos desculpar o Hegel, então, que ele está fazendo uma interpretação a partir da visão dele. Com ela, a filosofia começa porque, através dela, chega a consciência de que o um é a essência, o verdadeiro, o único, que é em si e para si. Acho que eu comi o acento ali. Começa aqui um distanciar-se daquilo que é em nossa percepção sensível, um afastar-se deste ente imediato, um recuar diante dele. Os gregos consideram o sol, as montanhas, os rios, etc., como forças autônomas, honrando-os como deuses, elevados pela fantasia a seres ativos, móveis, conscientes, dotados de vontade. Isto gera em nós a representação da pura criação pela fantasia. É o que eu havia dito sobre o mito. O mito se baseia na fantasia, na imaginação. Não é irracional, vejam bem, não é irracional, mas não é uma racionalidade abstrata, é uma racionalidade que ainda está muito apegada às sensações e às imagens que a fantasia elabora. Com esta proposição está aquietada a imaginação selvagem, infinitamente colorida de Homero, este dissociar-se de uma infinidade de princípios. Toda esta representação de que um objeto singular é algo que verdadeiramente subsiste para si, que é uma força para si, autônoma e acima das outras, é sobressumida e assim está posto que só há um universal, o universal ser em si e para si, a intuição simples e sem fantasia,
o pensamento de que apenas um é. Este universal está, ao mesmo tempo, em relação com o singular, com a aparição, com a existência do mundo. Trocando em miúdos, o que o Hegel está dizendo, e eu acredito que a interpretação dele é correta, é que Tales e os pré-socráticos em geral são panteístas. São panteístas. Existe uma única realidade. Que ele chame de água, que o Anaxímenes venha depois e diga que é o ar, que o Anaximandro diga depois que é o ápeiron ou ilimitado, tanto faz. Né? Estes primeiros pré-socráticos jônios são panteístas. Eles acreditam que existe uma realidade por detrás, por baixo, tanto faz, da realidade aparente. Essa realidade, no caso de Tales, é a água. O Aristóteles faz a seguinte exegese. Ele acha que é a água porque o alimento dos seres vivos é úmido, as sementes são úmidas. Então ele considera que a água está na origem da vida. Como a vida é o que há de mais importante no cosmos, então a origem de tudo é a água. Talvez seja por isso mesmo, enfim. Não teríamos que perguntar ao Tales para saber se ele pensou nisso ou não. É uma boa explicação a de Aristóteles. Mas seja como for, penso que o Hegel tem razão. Esses pré-socráticos jônios, os primeiros filósofos, eles eram panteístas. Eles achavam que a realidade se explicava por um único princípio e que aquilo que aparece, que nós vemos, os fenômenos, né? Hoje em dia a gente fala Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno, né? Fenômeno é uma coisa que aparece, mas não tem substância. Quer dizer, se querem falar que o cara era o maior jogador do mundo, escolheram filosoficamente a palavra errada. Tinha que falar Ronaldo Númeno, mas ninguém sabe a distinção que o Kant fez entre número e fenômeno. Enfim, o fenômeno não tem realidade em si, ele é algo que se esgota na apreensão dos sentidos. De uma forma mais elaborada e ainda mais abstrata que esses primeiros jônios, Parmênides disse o mesmo. Ele disse, o que se move, o que muda, o que é aparente não tem realidade, não tem consistência. As coisas consistem em consistir, em ser. Só há o ser. O ser é uma esfera cheia e é a única realidade. Né? Dos jônios, passando por Parmênides, até chegar a Platão, os filósofos pré-socráticos se movem no âmbito do panteísmo. Existe uma única realidade, ela é uma realidade divina, mas o nosso caro Anaxágoras vai colocar um elemento muito importante. Vamos ver? Anaxágoras, filho de Hegesíbulos ou Eubulus, nasceu em Clasômena. Era discípulo de Anaxímenes e foi o primeiro a pôr o espírito nu acima da matéria e ler. Com efeito, o início de sua obra, composta numa linguagem agradável e elevada, é o seguinte: todas as coisas estavam juntas, depois veio o espírito e as pôs em ordem. Ainda, as outras coisas têm parte de tudo, mas a inteligência é ilimitada, autônoma e não está misturada com nenhuma coisa, mas só ele mesmo por si mesmo é. Quer dizer, os pré-socráticos fazem uma discussão filosófica antes da divisão entre o espiritual e o material. Os pré-socráticos não são materialistas, tá? Não são materialistas, a não ser Demócrito, que toma partido mesmo pelo materialismo. Os pré-socráticos, eles estão falando da física, da natureza, antes de qualquer tipo de distinção entre o espiritual e o material. Mas esse camarada, o Anaxágoras, ele pela primeira vez viu que existe uma diferença entre a inteligência e a matéria. Ele diz que existe um nous, uma inteligência, uma razão que governa o cosmos. O Aristóteles e o Platão criticam-no porque eles dizem assim: o Anaxágoras descobriu o nous, descobriu a inteligência movente do cosmos, mas ele só usa o nous para explicar as coisas quando ele não sabe o que dizer. Então, mas estão reclamando, né, demais. Né? Ele teve a grande intuição de ver que há uma realidade inteligente por detrás do mundo, né? Assim, isso há, 400 anos antes de Cristo, eles não tinham nenhum tipo de revelação religiosa, enfim. Pode passar. Sócrates e a voz da consciência. Sócrates, ele foi talvez seja o filósofo mais importante da história. Eu não considero o maior filósofo,
Não considero. Mas é o mais importante porque ele, digamos assim, ele inventou o método filosófico. Né? O método filosófico é o diálogo, é a dialética, é a contraposição de teses em busca da melhor tese. Né? Isso é o que a ciência faz até hoje, é o diálogo, é o confronto de ideias. E o Sócrates saía pelas ruas enchendo o saco das pessoas. Quem viu o filme Sócrates, do Rossellini, tem uma ideia assim... você vê, esse cara vão matar ele, não é possível, porque ele era muito, muito, muito chato mesmo. Assim. Chato no sentido de incomodar, de tirar as pessoas das suas falsas ideias, enfim. Eu quero falar uma coisa muito simples, né, sobre ele. O Sócrates ele tinha a ideia de que ele tinha um daimon. Daimon a gente traduz por demônio, mas não é um demônio no sentido de um anjo caído. É de um gênio ou um anjo da guarda que dizia para ele, quando ele ia fazer uma coisa errada, dizia, não faz isso. E ele não fazia. E ele falava que sempre obedecia esse anjo da guarda. Essa voz da consciência, né? O psiquiatra Viktor Frankl, que é um contemporâneo, um judeu que sobreviveu ao campo de concentração, ele fala o seguinte da voz da consciência. Ele fala que a voz da consciência é algo de divino em nós. Tem de ser pelo seguinte: nós precisamos ser senhores da nossa vontade, mas nós temos de obedecer à nossa consciência. Se nós temos de obedecer à voz da consciência, então é porque a voz da consciência ela é uma espécie de signo da presença de Deus na nossa alma, no íntimo do nosso espírito, nos pedindo, faça isso, não faça aquilo. É o que Sócrates falou no seu julgamento. Né? Pode parecer esquisito que eu me afazame por todo canto a dar conselhos em particular e não me abalance a subir diante da multidão para dar conselhos públicos à cidade. A razão disso, em muitos lugares e ocasiões, ouvistes em minhas conversas. Uma inspiração que me vem de um deus ou de um gênio, da qual Meleto fez caçoada na denúncia. Isso começou na minha infância, é uma voz que se produz, e quando se produz, sempre me desvia do que vou fazer, nunca me incita. E no caso, a continuação ele nunca me deixava me envolver na política, né? Nunca me deixava me envolver na política. É o que ele vai falar a continuação, eu acabei cortando, mas é isso que ele fala. Quanta gente deveria ter ouvido isso e infelizmente não ouviu, né? Pode passar. Bom, Platão. Com Platão as coisas ainda dão um passo mais, né? Platão é o maior ontólogo da filosofia grega. Inclusive, do ponto de vista religioso, toda a teologia patrística é baseada na filosofia platônica, neoplatônica, né? Para resolver o problema do conhecimento das coisas, Platão criou ou descobriu as ideias eternas. Como é que a gente conhece? Vamos voltar para a mesa, né? Vamos voltar para a mesa de plástico aqui. Como é que a gente sabe que essa mesa de plástico é uma mesa, que uma mesa de madeira é uma mesa, que uma mesa branca é uma mesa, que uma mesa marrom é uma mesa, que uma mesa pequena é uma mesa, que uma mesa grande é uma mesa, que uma mesa de jantar é uma mesa, que uma escrivaninha é uma mesa? Como é que a gente sabe que todas essas coisas diferentes participam de um mesmo conceito? Como que a gente sabe? Se são todas diferentes. Fala. Não, sei que você fosse falar. Oi? Tem a mesma função. Eu não dei um bom exemplo porque eu estou falando do artefato, né? Mas vamos falar, vamos dar por que eu consigo chamar de cavalo um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo pequeno, um cavalo grande, um cavalo manga larga, um cavalo pangaré, um cavalo filhote, um cavalo adulto? Como é que eu consigo chamar de cavalo todos esses cavalos diferentes? Todos participam do mesmo conceito. Todos partilham a mesma essência, todos têm a mesma natureza, todos têm a mesma ideia, a mesma forma, a mesma ideia. Então Platão descobriu as ideias. E qualquer que seja o cavalo, de qualquer tipo, de qualquer cor, de qualquer raça, sempre será um cavalo.
Sempre será um cavalo. A ideia de cavalo não muda. Mudam os cavalos particulares. A ideia de cavalo não muda. A ideia de cavalo não morre quando morre um cavalo velho. Não morre. A ideia de cavalo não nasce quando nasce um cavalo filhote, porque ela já existe. Eu preciso dela antes de existir o cavalo. Então existe uma ideia eterna sobre o cavalo. Mas uma ação justa, por exemplo, uma ação caridosa, a ação de dar comida a um faminto, a ação de curar as feridas de um enfermo, a ação de ajudar um cego a atravessar a rua, todas são ações caridosas diferentes. Em todas elas entrou o quê? O ingrediente do amor, né? Mas são todas ações amorosas ou caritativas distintas, mas o amor é eterno, é o mesmo, aqui, acolá e ali, né? Então existe o amor eternamente, o amor sempre existiu. O amor sempre... A ideia do amor é eterna. O amor não morre. Até na Bíblia, o Cântico dos Cânticos diz isso, né? O amor não morre. Duas pessoas que se amam, um casal que se ama, sabe disso. O amor não morre. O amor antecede os amantes, né? Então Platão descobriu as ideias, que são essências reais. Ideia aí não é uma ideia que acontece na mente da gente, não. É uma realidade espiritual, imaterial, porém real, das coisas sensíveis, mediante as quais conhecemos tais coisas. São múltiplas, eternas e imutáveis. A ideia do bem é o princípio formal e não cronológico das demais ideias divinas. No ápice das ideias, como a ideia que é o pai ou a mãe de todas as outras, é a ideia do bem. O bem é a ideia suprema, é a causa de todas as outras ideias. Ah, mas as outras não são eternas? Sim, mas o Filho e o Espírito Santo não são eternos também, que nem o Pai? E o Pai não é a causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não é a fonte, digamos assim. Não falemos de causa, mas falemos de fonte. O Pai não é a fonte, não gera o Filho, não inspira o Espírito Santo. Então, é como se Platão tivesse descoberto, não a Santíssima Trindade, mas a Santíssima Pluralidade, né? A Santíssima Pluralidade das ideias. Santo Agostinho, depois, que é um autor neoplatônico, vai julgar que essas ideias eternas são as ideias que estão na mente de Deus. Na mente de Deus, o bem. Ou o bom, o demiurgo que aparece ali no final. Platão... Os gregos não chegaram à ideia de criação no sentido estrito do cristianismo, criação a partir do nada, ex nihilo. Mas os gregos chegaram bem perto com Platão. Platão diz o seguinte: existem as ideias eternas, existe a matéria eterna, a matéria-prima eterna. Uma matéria sem forma, uma matéria sem conteúdo concreto, mas aí o demiurgo, que é o Deus, que aparece no Timeu, olha para as ideias eternas e plasma nas ideias eternas as realidades sensíveis, materiais, né? E cria o mundo, né? Isso está no Timeu. Uma passagenzinha de Platão. Sócrates dizendo: o personagem principal de quase todos os diálogos platônicos é o Sócrates. Mesmo quando a ideia é do Platão, o Platão homenageia seu mestre colocando a ideia na boca do Sócrates. Confessa então que o que derrama a luz da verdade sobre os objetos do conhecimento e proporciona ao indivíduo o poder de conhecer é a ideia do bem. Podes concebê-la como objeto de conhecimento por ela ser o princípio da ciência e da verdade. Mas por mais belas que sejam essas duas coisas, a ciência e a verdade, não te equivocarás se pensares que a ideia do bem é distinta delas e as ultrapassa em beleza. Então, o bem é o supremo, a ideia suprema seria o Deus, seria a divindade, a essência divina, né? Enquanto o demiurgo é o bom, aquele que encarna esse bem, essa bondade e transfere a realidade e faz a realidade material participar da realidade ideal ou imaterial das ideias eternas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Isso está muito complicado? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Tranquilo. Vocês vão voltar na próxima aula, né? Fala, Flora. O Timeu é o nome do personagem que dá título ao livro Timeu, do Platão. É um dos últimos livros do Platão
que tem uns paralelismos com o Gênesis da Bíblia muito interessantes. Mas eu não vou trabalhar o Timeu agora, porque seria demasiado falar da criação e tal. Eu vou falar sobre o mal, mas eu vou falar mais sobre o mal quando eu falar de Santo Agostinho, na próxima aula de filosofia medieval. Ok? Acho que está indo bem o ritmo, hein? Eu estou até indo rápido demais. Então, se alguém tiver alguma questão para fazer, faça. Aristóteles e o motor imóvel. Platão foi discípulo de Sócrates. Aristóteles foi discípulo de Platão. É como se fosse a trindade dos gregos, os 3 maiores filósofos gregos, os 3 maiores filósofos pré-cristãos. Aristóteles, no início do seu livro Metafísica, que na verdade é um apanhado de anotações de aula, a leitura não é muito agradável, algumas vezes é meio truncada. Por isso eu nem trouxe o argumento do Aristóteles como aparece na Metafísica, mas um resuminho que o Giovanni Reale faz na sua História da Filosofia. O Cícero, Marco Aurélio Cícero, filósofo romano, diz que o Aristóteles tinha obras para o grande público tão belas quanto os diálogos platônicos, mas essas obras todas se perderam. A gente só tem as obras esotéricas de Aristóteles, que são as anotações de aula dos alunos. As exotéricas se perderam. Ao contrário, em Platão nós temos as exotéricas, mas nós temos notícia das aulas esotéricas de Platão através, por exemplo, de Aristóteles, entre outros discípulos. Tem coisa que o Aristóteles diz que o Platão falou que não está em diálogo nenhum, por exemplo. Isso é interessante, né? Mas o Aristóteles não teve essa sorte. O Aristóteles não teve o Aristóteles que Platão teve, entendeu? Ou o Platão que o Sócrates teve. Então, a filosofia aristotélica, depois que o Aristóteles morreu, ele foi preceptor de Alexandre Magno. O Alexandre Magno aprendeu um pouquinho de política com Aristóteles, né? mas não a metafísica. Não. Ou talvez até tenha aprendido a metafísica, já que ele criou um único império, né? um motor imóvel, um único império, de alguma maneira tem aí alguma relação. Eu já vi um artigo falando sobre essa relação, mas eu não cheguei a me aprofundar no tema, não. As causas de Aristóteles, na verdade ele faz uma espécie de inquérito à história da filosofia que o precede, e um inventário dos tipos de causas ou de princípios da realidade que os filósofos pré-aristotélicos descobriram. Então ele interpreta que os pré-socráticos descobriram a causa material, por exemplo, falando dos elementos materiais, dos 4 elementos, ar, água, fogo e terra. Ele interpreta que os platônicos descobriram as formas ou as ideias ou as essências, né? Que são os sentidos das coisas, através das ideias eternas. Ele interpreta que o Anaxágoras, de alguma forma, com a sua inteligência, com seu nous, descobriu a causa eficiente, a causa movente. Ele diz que ninguém descobriu a causa final, mas é um pouco complicada essa afirmação, já que o Platão falava da ideia do bem como fim de todas as coisas, né? Bom, todo filósofo quer ser bastante original, ou um pouco ou bastante original. Não tem importância não ser, às vezes, mas a grande genialidade do Aristóteles, nesse caso das causas, é que ele fez um inventário e, digamos assim, conseguiu sistematizar esses elementos dispersos na filosofia anterior. E outra coisa, o que é a realidade para Aristóteles? Já para Platão, a realidade não é uma realidade única, né? São as múltiplas ideias das quais a nossa realidade sensível participa de alguma forma. Para o Aristóteles, cada coisa real, concreta, é uma coisa real, por direito, assim, uma pessoa é uma pessoa, um cavalo é um cavalo, 2 cavalos são 2 cavalos, não é um cavalo só que a ideia do cavalo, né? Cada coisa é uma coisa, né? O Aristóteles é o filósofo
do senso comum. Isso não é despectivo, não. Cada coisa é uma substância. A palavra em grego é ousia. Ousia era uma palavra que na linguagem corrente designava a fazenda, os bens, os haveres de uma pessoa. Uma pessoa era alguém, na Grécia, se tinha ousia, ou seja, se tinha com que se manter, se tinha sua riqueza própria, se tinha sua fazenda, se tinha seus bens. Então, o que é uma coisa real, uma realidade? Uma realidade é uma coisa autossuficiente. Uma realidade é um objeto, uma coisa, algo é menos... algo autossuficiente, algo que existe por direito. Mais ou menos a mesma noção da physis, né? Só que um pouco mais enriquecida. Não é uma physis só. Cada coisa é uma physis. Cada coisa é uma physis. Cada homem é um homem. É uma pessoa humana. Cada cavalo é um cavalo. Cada gato é um gato. Né? E a substância não é só a ideia eterna, nem é só a matéria. É um composto. Se é uma substância material, digo. Um homem tem um corpo e tem uma alma. Um homem tem uma matéria da qual ele é feito, seus ossos, sua carne, seus órgãos. E tem uma alma, que é aquilo que faz com que ele seja homem. Se ele tem uma alma racional, né? A unidade dessa alma racional com esse corpo é o que faz com que ele seja homem. E um outro conceito importante que o Aristóteles nos trouxe é o conceito de movimento ou de mudança. O grande problema dos gregos, o grande problema da filosofia grega é explicar como é que as coisas são de um jeito e logo depois são de outro. É explicar o movimento, explicar a mudança. Esse é o horizonte do pensamento grego. O grego pensa em termos de explicação da mudança, explicação do devir, do movimento, da mudança. E o Aristóteles tem a melhor explicação filosófica de todas, daquela época e de depois, e por toda a eternidade, se eu não estou enganado. Alguém pode descobrir alguma coisa melhor, mas eu acho que não vão descobrir. O movimento é uma passagem de um estado potencial para um estado atual. Né? Ou seja, eu agora estou sentado, vocês estão sentados. Nós não estamos atualmente de pé, mas nós temos a capacidade para estarmos de pé, não temos? Então nós estamos em pé, em potência. Né? Ou, para usar a terminologia da física, né? Energia potencial. Né? Uma coisa que está no alto tem energia potencial para cair. Né? Quando ela cair, ela terá caído. Aí a queda terá se atualizado. Mas, enfim, uma semente é uma flor em potência. Uma flor é uma flor em ato. Um embrião é um adulto em potência. Um adulto é um adulto em ato. É um conceito simples, não é? Um conceito bastante simples. Mas precisou Aristóteles nos dizer. Né? Os filósofos estão aí para dizer coisas simples que as pessoas veem sem ver, ou seja, estão o tempo todo vendo, mas não se dando conta. Eles vêm e falam aquilo que é o mais óbvio do óbvio. É tão óbvio que é diáfano, né? É transparente. Aí o filósofo vai e fala. E às vezes a gente fala, mas para que alguém tem que falar isso? Né? Mas é isso. Essa estrutura metafísica da realidade é uma estrutura diáfana, não é uma estrutura... não tem... a gente precisa ter uma capacidade de ver essa luz da realidade que ordinariamente a gente não usa, não tem. A gente não usa a nossa luz intelectual, Aristóteles diria, o nosso intelecto agente, para ver isso que é o mais óbvio, que é a realidade. O caráter metafísico das coisas. Aí tá, o Giovanni Reale assim sintetiza o pensamento de Aristóteles, a prova aristotélica sobre o motor imóvel. As substâncias são as realidades primeiras, no sentido de que todos os outros modos dependem da substância. Assim, se todas as substâncias fossem incorruptíveis, não existiria absolutamente nada de incorruptível. Mas, diz Aristóteles, o tempo e o movimento são certamente incorruptíveis. O
o tempo não foi gerado nem se corromperá. Com efeito, antes da geração do tempo, deveria ter havido um antes, e depois da destruição do tempo, deveria haver um depois. Ora, antes e depois, outra coisa não são do que tempo. Em outras palavras, o tempo é eterno. O mesmo raciocínio vale também para o movimento, porque, segundo Aristóteles, o tempo outra coisa não é do que uma determinação do movimento. Sendo assim, a eternidade do primeiro postula também a eternidade do segundo, o movimento. Mas em que condição pode subsistir um movimento e um tempo eternos? Só se subsistir um princípio primeiro, que seja a causa dele. Esse argumento... eu vou chocar vocês. Esse argumento é interessante, mas eu acho que ele é errado. Errado por uma razão simples. O tempo não é necessariamente eterno. Eu acho que o Aristóteles... Olha só, até agora eu fui mais favorável ao Platão. Né? Vocês estão vendo que eu sou mais favorável ao Platão. Santo Tomás vai pegar um monte de conceitos de Aristóteles e vai usar muito melhor que o próprio Aristóteles os conceitos dele. Muito melhor. As 5 vias tomistas que partem, muitas, a primeira, a segunda, a terceira, as 3 primeiras partem de conceitos aristotélicos, dão uma solução muito melhor ao problema de Deus do que Aristóteles. Por quê? Porque, olha só, não faz sentido falar num antes, melhor dizendo, se o tempo teve um princípio, ok? Se o tempo teve um princípio, não faz sentido falar num antes do tempo. Entenderam isso? Se um tempo teve um princípio, qualquer anterioridade ou posterioridade só começaram a partir desse tempo t igual a 0. Então, na minha opinião, o Aristóteles se equivoca quando... Não é o Aristóteles que está falando, mas eu vos asseguro que o Giovanni Reale faz uma interpretação correta do que o Aristóteles quer dizer. Então, o Aristóteles se equivoca quando fala... Antes da geração do tempo, deveria ter havido um antes. Não deveria ter havido. Não deveria ter havido. Esse senso poderia ser divino? Antes, numa maneira imprópria de falar, olha só, numa maneira imprópria de falar, Deus existe antes, durante e depois do tempo. Deus é eterno. Não, para ele não, para ele o tempo mesmo tem de ser eterno. Para ele, o universo é necessariamente eterno. Necessariamente eterno. Por quê? Porque a partir dessa argumentação que eu considero errada, ele considera que o tempo é eterno. O tempo mesmo, e não o fundamento do tempo. Depois ele vai concluir, o fundamento do tempo tem de ser eterno porque o tempo é eterno. Como é que o tempo teria um fundamento? Sendo eterno, não teria um fundamento eterno. O problema é o seguinte, sendo eterno ou tendo um início temporal de duração, um ponto de partida, o tempo e as coisas materiais, que são as coisas temporais, né? Eu acho que a física moderna, a física contemporânea derrubou a ideia newtoniana de um espaço e de um tempo absolutos que precedem a existência das coisas concretas. São as coisas materiais que têm tempo e espaço. Espaço e tempo são propriedades da matéria e não recipientes da matéria, não receptáculos da matéria, né? Tendo iniciado o tempo ou não tendo iniciado, as coisas que transcorrem no tempo, transcorrendo eternamente ou transcorrendo a partir de um ponto de partida, precisam de um fundamento eterno. Santo Tomás demonstrou isso no livro, no opúsculo Acerca da Eternidade do Tempo. Sendo o mundo eterno ou tendo o mundo um início de duração, em tempo t igual a 0, o mundo é criado, não importa, porque o princípio que o mundo necessita não é um princípio cronológico, é um princípio metafísico. Entenderam? Então, tanto faz. A física nunca vai poder provar que existe um universo antes do Big Bang. Na verdade, isso me parece muito mais uma projeção da metafísica hinduísta, né, dos vários ciclos de Brahma se expandindo, se voltando a si e tal, do que uma teoria científica, né?
cientistas simpatizantes de teorias orientais que bolam esse tipo de teorias que são mais filosóficas do que científicas. A senhora quer falar alguma coisa? Sim? Não, senhora... não, tá. Fala. Tudo depende de alguma coisa, né? De certa forma, não existe a criação espontânea, né? Tudo depende de alguma coisa. Tudo vem de alguma coisa eternamente. Uhum. Então, mas aí tem o início disso tudo, quer dizer, isso aí não seria... Não, para ele não tem início. Você está falando início temporal ou início metafísico? Início... Metafísico mesmo, quer dizer, é como se fosse assim, quer dizer, se tudo vem de alguma coisa, como é que foi o início de tudo? Né? Não seria aí que entraria... A explicação melhor... A intuição melhor de Aristóteles não é essa, mas é a de que Deus funciona como a causa final do universo. A causa final. Quer dizer, todas as formas todas sempre existiram encarnadas na matéria, sempre não separadas como no caso de Platão. E como é que as formas vão passando pelas coisas, né? Por exemplo, como é que a forma do cavalo abandona o cavalo que morre e passa para o cavalo que nasce? Porque as formas todas são atraídas em direção ao ato puro. Toda a forma, assim, o sonho, para Aristóteles, o sonho de toda forma, de todo ato, é ser um ato pleno. Né? Só que as realidades contingentes, particulares, nenhum cavalo realiza plenamente a cavalidade. Nenhuma pessoa humana, exceto Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nossa Senhora, realizam plenamente a humanidade. Nenhuma mesa realiza plenamente a mesidade, com perdão. Então, qual é o sonho de todas as formas? É serem plenas, eu estou falando antropomorficamente, mas dá para entender que eu estou fazendo, né, esse antropomorfismo. Né? Então, esse sonho das formas é serem plenas. É como se existisse nelas um desejo, um amor pela plenitude, pelo bem, pelo motor imóvel. A perfeição, o ato puro. Só que isso aí é belíssimo, isso o Aristóteles fala, isso é belíssimo. Eu estou discordando disso aqui porque eu acho que o Santo Tomás pegou as ideias, os conceitos do Aristóteles e, digamos assim, os elaborou melhor. Mas é belíssima essa ideia do universo todo aspirando ao ser supremo, aspirando ao motor imóvel, ao ato puro. Todas as coisas são imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos. Mas o nosso sonho de consumo, não de consumo, né? Nosso sonho de consumo não é esse, mas o nosso sonho real lá, que late no fundo do coração, é nós nos aproximarmos dessa perfeição. Mas tem um defeito isso. O Aristóteles desconhece a criação. Você quer falar, né? Você quer falar, agora eu posso concluir. Cada coisa tem a sua própria essência. A essência está encarnada nas coisas. Por exemplo, a essência do homem é a sua alma e o seu corpo concretos, reais. Não é uma essência eterna. É a realidade. Isso se chama substância primeira. Substância primeira. Num segundo momento ele fala da substância segunda, que é o conceito universal. Mas o universal não existe separado, só existe na mente, só existe no intelecto. Isso dá um problema na filosofia medieval, mas eu não vou antecipar agora não. A origem da filosofia moderna está aí, nessa questão dos universais. É um problemaço. Da próxima aula eu vou falar desse problemaço. Enfim. A ideia do Aristóteles... Se o Aristóteles tivesse provado o motor imóvel, a causa final, pela aspiração que as coisas têm de serem plenas, ou seja, pela incompletude das coisas e pelo dinamismo delas a sempre se realizarem, ele teria criado a primeira via de Santo Tomás.
do ato, de remontar ao motor imóvel. Mas como ele foi por essa via do tempo, o argumento dele me parece errôneo. Vocês vão... Alguma questão? Não? Fala. Professor, talvez possa estar caminhando, tratando de uma matéria que seria mais do epílogo da sua palestra. Oi. Mas me parece o seguinte, a gente sabe que Deus deu aos gregos o dom da filosofia. Isso. E deu aos judeus o dom da religião. Isso. Ou seja, nós estamos falando de fé e razão. Isso. E eu pergunto ao senhor o seguinte, a ideia, digamos assim, Deus é infinito, nós nunca chegaremos a conhecer perfeitamente a Deus. Uhum. Quer dizer, talvez nem na eternidade. Uhum. Mas me parece o seguinte, pelo que o senhor está falando pelo que a gente já ouviu dizer, a gente conhece, nós só teremos uma ideia a mais próxima possível de Deus, e talvez seja essa a essência da sua palestra, através da união da fé e da razão. Exato. Ou seja, os judeus, pela religião, não conheceriam o mais perto, não teriam uma ideia mais perfeita de Deus sem a razão que os gregos tiveram. Os dois, por assim dizer, as duas civilizações, por assim dizer, caminharam juntas e confluíam com um determinado ponto que só veio depois do nosso Senhor Jesus Cristo e dos nossos modelos. Santo Agostinho, São Tomás, etc. É isso mesmo? É por aí, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, não só pela fé, Não só pela fé. Não só nós pela não fé. conheceremos a Deus. Não, olha só. Pela fé nós conhecemos a existência de Deus e conhecemos algo de sua essência, pela fé. Só que a razão é um auxílio, na perspectiva católica, é um auxílio indispensável para a teologia. Não para a fé de uma maneira, digamos assim, simples falando, mas sim para a teologia. Agora, olha só, eu ia falar o seguinte: Aristóteles não conheceu a criação. Não conheceu a criação. Então, o ato puro, o motor imóvel, que é Deus, não criou o mundo e não pensa no mundo, não pensa na gente. Não nos ama. Não nos ama. O mundo inteiro ama, todas as coisas amam o motor imóvel. Mesmo as coisas que não conhecem amam o motor imóvel. Mas o motor imóvel é imóvel, ele está lá e não se move em direção a gente. Então, quando o judaísmo e o cristianismo trazem a ideia da criação e da encarnação de um Deus que sai do trono do céu para a terra, um Deus que cria, um Deus que ama, um Deus que dá sua graça, é uma perspectiva completamente diferente. Eu diria que a fé tem mais a dizer sobre Deus do que... Do ponto de vista da razão, a fé tem mais a dizer do que a própria filosofia. Mas a filosofia é indispensável. Se você analisar bem o conceito de ato puro de Aristóteles, ele traz embutido aí muita coisa da revelação. Mas a revelação é a chave que abre, digamos assim, os enigmas que a razão esboçou, tangenciou, vislumbrou, mas não agarrou. Mas Santo Agostinho depois pega isso tudo, né, faz uma nova embalagem e aí levando ao divino. Né? Com certeza, com certeza. Ele não chegou lá, não chegou lá. Não. Mas São Tomás de Aquino depois acaba Sim, pela sim. mesma linha dele. Né? Pela mesma linha dele, né? Sim. Olha só. Se você disser para um tomista assim, que o Santo Tomás não fez mais do que repetir Aristóteles, você ofende profundamente um tomista. Porque ele não repetiu Aristóteles. Né? Santo Tomás, na minha opinião, ele se apoiou em Aristóteles para muitas coisas, até porque por que eu tenho que pensar tudo originariamente? Por quê? Né? Não, ele se apoiou em Aristóteles para muitas coisas, como o Agostinho se apoiou em Plotino, para muitas coisas. Mas o Santo Tomás foi além. Ele foi além. A descoberta do ato de ser, que eu vou falar só na semana que vem,
é a maior descoberta da história da filosofia. E a perda do ato de ser é a maior perda da história da filosofia. O resultado é a filosofia moderna e pós-moderna. Tem mais alguma coisa? Tem, né? Os estoicos. Bom, de acordo com os estoicos, os princípios são dois, o ativo e o passivo. O princípio passivo é a essência sem qualidade, a matéria. O princípio ativo é a razão na matéria, ou seja, Deus. Zenon diz que a substância de Deus é o cosmos inteiro e o céu. Os estoicos recaem no panteísmo. Os estoicos têm a ideia de que Deus, ou o Logos, ou a razão universal que perpassa todas as coisas, ou ainda a lei natural, é divina, mas ela é material, é uma matéria sutil, mas não é distinta mas não é uma realidade espiritual. Mas eles têm uma boa visão da questão da lei natural. Eles acham que a lei natural ordena mesmo ser virtuoso. E um dos maiores apoios da doutrina de Santo Tomás, da lei natural moral, são os estoicos. Né? Então, desse ponto de vista, eles são importantes. Mas eles são, do ponto de vista da divindade, assim, Platão e Aristóteles tinham chegado mais longe. O conceito tinha chegado mais longe. Isso é um regresso a concepções pré-socráticas, né? de uma indistinção entre o mundo e Deus. Esse estoicismo vai influenciar bastante um sujeito da Idade Moderna chamado Baruch Spinoza. Né? Depois nós vamos ver. Tem outros slides, não? Opa! Como que eu ia esquecendo de Plotino? Plotino foi discípulo, Plotino já viveu depois de Cristo. Plotino foi discípulo de um personagem, que agora me foge o nome da memória, que foi educado numa família cristã. Então Plotino tinha conhecimento do Evangelho, tinha conhecimento da fé cristã. Antes de todas as coisas, tem de existir o simples, diferente de tudo que dele advém, autoexistente, no entanto capaz de estar presente nessas outras ordens. Ele tem de ser uma autêntica unidade, não apenas algo elaborado em uma unidade, que seria uma falsificação da unidade. Não é possível conhecê-lo ou falar a respeito dele. Ele é descrito como além do ser ou sobre ser, pois se ele não fosse algo simples, além de toda coincidência e composição, não seria o primeiro princípio. Intocado pela multiplicidade, ele é autossuficiente e o absolutamente primeiro, enquanto que vem depois precisa do que vem antes, e tudo que não é simples precisa do simples em si mesmo, como o próprio fundamento de sua existência composta. O Uno é todas as coisas e não é nenhuma delas. Ele é o princípio de todas as coisas. E se não é nenhuma delas, no entanto, é todas as coisas de um modo transcendente, pois de certo modo elas estão no Uno. Ou melhor, nem todas elas estão nele, mas estarão. Então, como todas as coisas provêm do Uno, que é simples e não tem em si multiplicidade alguma e nem mesmo dualidade alguma, é pelo fato de nada haver nele que todas as coisas provêm dele. Para que o ser possa existir, o Uno não é ser, mas gerador do ser. Podemos dizer que este é o primeiro ato da geração, nada possuindo e nada buscando em sua perfeição. O Uno transbordou e sua superabundância produziu algo diverso dele mesmo. O Plotino faz uma mistura das processões divinas da Santíssima Trindade, o Pai gera o Filho expira o Espírito Santo, e a criação, que é uma processão divina ad extra, para fora, que é a criação do mundo, onde Deus não compartilha sua essência com o mundo, mas dá uma essência distinta ao mundo do que a dele. O Plotino põe tudo no mesmo pacote, com a ideia de emanação, né? O Uno, ou Deus, que não é nenhuma das outras coisas, mas é todas elas por eminência, tira de si primeiro o ser, depois a inteligência e a alma. Um vai saindo do outro e a alma no final cria a matéria. A matéria, tudo vai como a inteligência, o ser e a inteligência saíram do Uno, vão perdendo o brilho, à medida em que vão se afastando, vão perdendo o brilho. Quando chega na criação da matéria, aí já é uma coisa que é passível da corrupção do ponto de vista físico e do ponto de vista moral. Né? E aí a ideia do emanacionismo, por mais que tenha se aproximado da criação, porque Plotino conheceu a ideia de criação do cristianismo,
ela no fundo recai no panteísmo também, né? Tudo, ou na gnose, que é a ideia de que no fundo o fundo de nossa alma é divino, precisa ser resgatado desse mundo material mal, desse corpo mal, e precisa voltar ao pleroma ou à unidade com o uno, né? A ideia da saída, do êxodo e do retorno de Deus, de saída de Deus e retorno a Deus, entrou na teologia mística, né? Na teologia e na teologia mística dos cristãos. A ideia de que nós saímos de Deus e a Ele nós voltaremos. Quer dizer, algo ou bastante coisa nós devemos às especulações de Plotino, mas precisamos ter presente que no fundo é uma ideia panteísta também, ou gnóstica. Para acabar, agora é o último slide. Agora, né? Como um apêndice dessa primeira aula, eu gostaria de falar brevemente. Não sou um profundo conhecedor dessas filosofias orientais. Estudei-as minimamente, mas algo posso dizer. Do divino nas filosofias orientais. Por que filosofias entre aspas? Porque são religiões com aspectos mitológicos, com aspectos metafísicos e tal. Hinduísmo entre aspas, por quê? Porque também são vários hinduísmos. Você tem uma versão politeísta, você tem uma versão monoteísta. Então, o que eu tirei daí? Assim, o conceito mais importante do hinduísmo é o conceito de Brahman, que seria traduzido por poder sagrado, que é o ser universal. Ele é a essência do mundo, mas o mundo é a manifestação de Brahman, né? Algumas correntes chamam de Maya, a corrente do Vedanta, do filósofo Shankara, chama o mundo de ilusão, de Maya. Enfim, o mundo é manifestação de Brahman. E o nosso eu, a nossa essência mais íntima ou Atma, se identifica com Brahma. É a ideia da gnose. A gnose é uma ideia parecida com o panteísmo, mas na qual apenas a alma humana, que seria uma centelha divina, seria uma parte da divindade presente no corpo, precisa se reincorporar ao ser universal, a Deus. Enfim. São muitas correntes hinduístas, são muitas explicações diferentes. Eu não seria capaz aqui de fazer uma síntese, mas essa ideia do Brahman, do Atman, do retorno do Atman ao Brahman, o Brahman na maioria das versões é um Deus impessoal, é uma força cósmica impessoal. Há também quem diga que não, que é um Deus pessoal, mas enfim, não digo mais que isso. No budismo a gente tem como principais ideias as 4 nobres verdades, né? O Buda chegou à conclusão de que tudo é dor, como diz o Renato Russo na música, né? Tudo é sofrimento, que a raiz do sofrimento é o desejo, que existe uma cura para isso, que é acalmar os nossos apetites ou desejos, e existe uma via, que é o caminho do meio, para realizar essa cura, que é uma via entre uma vida imoral e uma ascese excessiva. Seria uma via equilibrada. Aristóteles falava algo parecido com a ideia de mediania. A virtude está no meio. Não é um meio termo entre o vício e uma coisa boa e uma coisa ruim. É um meio termo superior, né? Os budistas ensinam a não substancialidade das coisas e do eu, a impermanência da realidade e a necessidade de aniquilar a própria egoidade ou o próprio eu através da meditação, através dos diversos meios que o caminho budista prega. Na verdade, o que eles estão dizendo? Que para que o meu sofrimento cesse, eu preciso que a minha consciência psicológica cesse. Claro, se eu não tiver mais consciência psicológica, eu não vou ter mais sofrimento. Quando alguém diz para um budista, então vocês são nihilistas, vocês querem aniquilar o ser humano, Buda não fala nem que sim, nem que não. Na verdade, o budismo é uma espécie de agnose a respeito do que vem depois da cessação
dessa consciência psicológica, né? Dessa identificação que a gente tem com o nosso eu. Eles não dizem muito bem o que vem depois. O Buda não quis se comprometer, ele não quis dizer que existe um eu que permanece, uma pessoa que permanece, nem quis dizer que não permanecia nada. É um mistério. Você precisa seguir o caminho deles, despertar, iluminar-se para saber o que é. Eu não vou seguir. Bom. Taoísmo. O caminho do Tao, que é uma realidade última, misteriosa, inapreensível, sem forma, parece o Nirvana, né? Como o não fazer ou não agir. O taoísmo é uma religião da Índia, né? A religião tradicional da Índia. Lao Tse. A inação como caminho, como conduta, a inação. Eu não fazer nada. Não é omitir-se, mas é simplesmente, digamos assim, fazer cessar a ação. Tem um paralelismo, né, entre o budismo e o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, essa ideia de fazer cessar a consciência psicológica, fazer cessar a ação, enfim. A ideia da coexistência do Yang e do Yin, que são princípios masculino e feminino. Não teria muito a dizer mais, não sei se vocês têm alguma pergunta. A filosofia grega alcança o seu cume em Platão e Aristóteles. Esses dois seriam os filósofos que a filosofia medieval, primeiro na patrística e depois na escolástica, aprofundariam. Em que sentido? Haveria uma apropriação cristã, teológico-filosófica dos conceitos platônicos, neoplatônicos e posteriormente aristotélicos, mas não só uma espécie de revestimento cristão para uns conceitos pagãos, né? Não se tratou só de batizar lá, jogar água em cima dos conceitos platônicos e aristotélicos. Em muitos casos, o cristianismo, a filosofia da patrística, a filosofia da escolástica, foi além desses dois mestres da filosofia antiga. Sobre isso eu não vou falar agora, porque essa é a matéria da nossa próxima aula. Bom, não sei se tem alguma pergunta. Pode falar, senhor. Os filósofos gregos, qual deles se aproximou mais da ideia verdadeira de Deus? Qual deles se aproximou mais da ideia verdadeira de Deus? Eu acho que foi Platão. Isso foi São João da Cruz, não foi? Que rezava assim? Não, foi o Cícero, né? Cícero, foi Romano Cícero, né? Eu acho que foi Romano. Pois é. Não sei porque eu falei São João da Cruz, mas eu acho que São João da Cruz também fala, mas não estou certo. Foi o Cícero. Olha, eu não... o problema... Você está falando de Cícero agora? Da Aristóteles, né? A causa das causas, isso é uma coisa mais... Não é que o Aristóteles não... Que os componentes do conceito aristotélico de Deus sejam errôneos. Eles são incompletos. São incompletos. Sim. Primeiro motor. Mas que move não criando, move atraindo. Né? Deus é o primeiro que está no fim. Só que a força desse fim, a força de atração desse fim, ela é uma força eterna. Ela é aquilo que sempre esteve atraindo todas as coisas. É aquilo que sempre fez passar todas as coisas da potência ao ato. Tem um aluno mirim aqui. Mais alguma questão? Poxa, eu acho que eu terminei na hora. Comecei na hora e terminei na hora. Bom, espero que tenham gostado, que eu não tenha sido muito complicado, confuso, enfim. Espero que voltem depois.